Eu acho que é justo falarmos um pouco sobre a batalha do Cyrahog versus o Cao Cao também, para atender alguns pedidos e fazer jus ao resumo realmente. Mas antes disso, se quiser apoiar o canal com algo além de sua inscrição, considere virar um membro. Agradeço muito seu apoio, realmente agradeço muito. Bem, no vídeo passado desta série de DXD, eu falei um pouco sobre a batalha da equipe do protagonista versus a equipe da Sona Citri. Mas neste volume, o que é o volume DX4 ainda, tem outra batalha que é do Cyrahog, da equipe do Cyrahog. E realmente seria injusto não comentar um pouco sobre as equipes e esse confronto válido pela primeira fase do torneio Azazel. Mas antes de qualquer coisa, eu só vou dar uma repassada sobre este torneio em questão, sobre quais batalhas tivemos até este momento do resumo. Que como todos já devem saber, a novel de DXD obviamente não mostrará todas as batalhas da primeira fase. O autor apenas manteve o foco na equipe do Issei e mostrou um pouco das outras equipes, como por exemplo as batalhas da Rias, do Cyrahog e do Vale. Só não me pergunte como está a classificação atualmente, que eu não consegui achar nenhuma menção a isso. O que eu sei é que o Issei tem 2 vitórias e 1 derrota até este momento, apenas isso. Mas beleza, vamos para o que realmente nos interessa, que é o confronto da equipe da Púrpura Imperial versus a equipe da Lança Celestial. Começando com a Púrpura Imperial, tendo como rei o Cyrahog Bael, que dispensa comentários, simplesmente o herdeiro do clã Bael, e já foi conhecido como o jovem demônio mais poderoso, antes de ser derrotado pelo tapado do Issei no volume 10. Além do fato do Cyrahog possuir uma das Longinus originais, que é o Regulus Nemia. Já a rainha da equipe é a Kuisha Abaddon, sendo uma personagem que já apareceu no anime de DXD na 4ª temporada. As 2 torres são o Sectas Barbatos e o Ladora Bune, que eu acho que é assim que se pronuncia esse nome, mas beleza. Já como cavalos eu posso citar o Liban Crossel e o Beruga Furcas, e de bispo temos o Sabinock e o Vavis Furfur, por fim mas não menos importante o Regulus e o Gandoma como peões. Eu sei que só citando os nomes e não mostrando muito é difícil de saber quem são exatamente todos, mas o que vocês precisam saber é que essa equipe do Cyrahog é composta principalmente com demônios com ligações às famílias dos 72 pilares de Salomão, que seriam as principais famílias do submundo, sabe? Com exceção do Regulus, que é o espírito da Longinus do Cyrahog, com exceção dele. Já a equipe da Lança Celestial tem o Cao Cao como rei e o Guandi como rainha, sendo que o Cao Cao é o atual portador da Longinus mais poderosa de DXD, que é a Lança Sagrada, sendo um dos principais vilões da história até o final do volume 12, quando teve a bunda chutada pelo Issei basicamente. Após o volume 12, o Cao Cao foi acolhido pelo deus Indra e deu a ele novos objetivos em sua jornada como herói. Por isso, ele teve uma certa mudança de personalidade, por assim dizer. Algum dia eu falarei melhor sobre isso, mas por enquanto vamos só seguir em frente. Já o Guandi é o ex-general do reino de Shu, e mais tarde ele é ressuscitado como um deus do comércio do Monte Meru, sob a tutela do deus Indra, assim como o Cao Cao. Já como as 2 torres, temos o Konya e o Hércules, sendo que o Konya é filho de um herói irlandês e o Hércules herdou o espírito de um herói grego de mesmo nome, sabe? Bem, os 2 cavalos são a Diane e o Perseus, com a Diane sendo a herdeira do espírito da Joana Dark, e o Perseus a mesma coisa, herdou o espírito de seu antepassado. Também vale ser citado o Marcílio e o Georg, com o Marcílio sendo descendente do Marcílio Fictínio, que foi um padre de grande influência no início da Renascença italiana. E por outro lado, o Georg é um humano que fez um pacto com o demônio Mephisto, e atualmente é o possuidor da Dimension Lost, uma das 5 Longinus mais poderosas de DXD, o cara não é pouca coisa. E por fim, 8 membros da antiga facção dos heróis, com uma peça de peão para cada. Essas são as 2 equipes para o confronto e essa primeira fase do torneio. Bem, a batalha foi decidida para ser uma Lightning Fast. As regras são quase idênticas aos Rating Games padrão, com regras especiais para decidir o vencedor, basicamente. Podemos dizer que a equipe vencedora é quem conseguir derrotar primeiro o rei do outro time, ou a equipe que conseguir derrotar a maior quantidade de inimigos em termos de valor de peça. Isso se ambos os reis permanecerem invictos até o final da batalha, claramente.
Já sobre a arena de batalha, parecia imitar uma das ruínas do submundo, já que ela estava posicionada no meio do deserto. A área de certa forma parecia semelhante ao tamanho da Academia Kuou, e como não havia edifícios para se esconder, os adversários seriam capazes de se reencontrar rapidamente, sabe? Na primeira etapa do confronto, temos um pouco de foco na batalha do Perseus versus o Beruka. Mas de início mesmo, o principal foi a batalha travada pelo Cyraog e o Hércules, que apesar do Hércules destruir a armadura do Cyraog várias vezes e infligir alguns ferimentos a ele, o Hércules foi derrotado pelo Cyraog depois dele acertar um soco certeiro e em cheio com todo o seu poder no rosto do Hércules, basicamente. Onde até posso dizer que foi um aquecimento para o que viria a seguir, sendo que essa batalha contra o Hércules, devido à força física dos dois, foi uma luta mais na trocação justa, assim como foi com o Issei versus o Cyraog lá no final da quarta temporada de DXD, sabe? Durante o andar do volume temos também a Kuisha Abaddon confrontando o Georg, que enquanto ela usava seus portais para sugar a névoa do Dimension Lost, a Kuisha tinha um pouco de controle da situação, mas foi forçada a recuar após evitar um ataque surpresa do Guan Ji. No entanto, o que realmente importa mesmo é a Batalha dos Reis, o Cyraog versus o Cao Cao. E como dois exímios portadores de Longinus, tanto o Cao Cao como o Cyraog ativaram seus Balance Breaker, com o Cao Cao optando por aumentar seu poder físico e a velocidade de sua lança sagrada. E para contra-atacar, o Cyraog liberou sua forma Breakdown the Beast, que aumentou significativamente seu poder físico e mágico também. E apesar do aumento de poder e velocidade do Cyraog, o Cao Cao foi capaz de desviar de todos os socos dele e enviou vários golpes com sua lança em direção a seu oponente. Basicamente, o Cao Cao queria terminar com isso o mais rápido possível, porque ele sabia que não seria páreo para a resistência física do Cyraog. E embora muitos golpes tenham sido bloqueados pela lança, falando dos golpes do Cyraog, ainda assim estava causando danos ao Cao Cao devido à imensa força deste personagem, do Cyraog. Bem, com a luta se estendendo além do limite dos dois, a armadura do Cyraog foi completamente destruída e o Regulus como consequência foi derrotado, já que a armadura do Cyraog é composta pelo espírito do Regulus, Fora que o Cao Cao também não foi capaz de manter seu Balance Breaker ativado devido à exaustão. No entanto, antes que um dos reis pudesse sair vitorioso nesse confronto individual, o tempo da batalha chegou ao fim, dando a vitória à equipe do Cao Cao por ter mais pontuação na partida, e nos deixando com a dúvida de quem sairia vencedor entre o Cyraog e o Cao Cao. Como podemos ver, tivemos duas eliminações aqui, uma de cada equipe, pelo menos que eu me lembro foi apenas duas, do Regulus e do Hércules. Mas como o Regulus tinha um valor maior do que o Hércules na pontuação, a vitória ficou nas mãos do Cao Cao, sabe? E sobre esse volume DX4 era basicamente isso, que lembrando, esse volume extra se passa na linha do tempo entre o volume 23 e 24 da novel de DXD. Até o final da primeira fase, ainda temos duas batalhas para serem mostradas aqui, uma no volume 24 e outra no volume 25, mas eu acho que semana que vem não vamos entrar no volume 24 ainda, porque eu quero repassar um pouco os acontecimentos românticos de DXD após o anime. Tô focando demais nas batalhas, eu acho que é hora de mudar um pouco para assuntos picantes. Dito isso, inscreva-se, confira o sininho e até uma próxima. Você ouviu e assistiu, ou só ouviu, ou só assistiu mais um episódio na Adega Arte. Confira também outros vídeos da programação E considere se inscrever para apoiar o canal. Nos vemos no próximo vídeo.